Olá, eu sou Michele Cirilo e esse é o podcast Vila Mundo, uma iniciativa do Instituto Aco em parceria com a Catraca Livre. Aqui vamos falar de cultura, mas principalmente sobre quem faz cultura. E o nosso convidado de hoje é Nário Barbosa, um fotógrafo experiente e que encontra arte onde poucas pessoas conseguem enxergar. Nário, queria que você começasse contando pra gente um pouquinho como a fotografia apareceu na sua vida. Foi assim, eu comecei entregando jornal no próprio Diário do Grande ABC e de entregador de jornal, na época, aí eu fiquei uns 2, 3, 4 anos mais ou menos entregando jornal e eu fui subindo de posto, né, de cargo e saindo de entregador de jornal, eu passei para office boy da redação e da redação eu fui para o laboratório fotográfico. E aí é onde apareceu, onde eu conheci a fotografia. Então é onde eu aprendi a revelar desde o filme em preto e branco, o filme colorido e o cromo, né, que era o slide, né, que a gente falava antigamente, né. E aí é onde surgiu a fotografia para mim, porque até então, na minha família mesmo, não tinha ninguém Que é, tinha. que essa linha que era fotógrafo ou alguém da minha família que trabalhasse com fotografia, né? Então, a fotografia acabou aparecendo no próprio Diário do Grande ABC, onde eu iniciei a minha carreira de laboratorista para fotógrafo, né? Porque aí eu fiquei um tempo no laboratório fotográfico, Conta um pouquinho pra gente como é que era essa experiência do laboratório, porque hoje, né, com essa questão digital, fotografia digital, os mais jovens da era do celular não fazem ideia do que é um laboratório de fotografia. Conta pra gente como é que era esse processo. Então, era assim, a função do laboratorista no jornal era assim, os fotógrafos chegavam das suas reportagens e traziam os filmes daquela reportagem. E aí a gente pegava esses filmes, levavam para dentro de uma sala escura, né, onde era colocado esse filme enrolado em um carretel de alumínio. Olha só. E aí isso aí era colocado dentro do revelador. E aí tinha o tempo de revelação de cada filme, né? Então, às vezes chegava a 5, 6 fotógrafos de uma vez só, ou até 10 fotógrafos, Meu Deus. dependendo, e aí você entrava com um ou dois laboratoristas, né? Porque eram muitos filmes, né? E depois de revelar desse filme, a gente colocava dentro de uma estufa para secar eles, né? E depois desse processo da estufa de secar o filme, a gente colocava numa mesa de luz esse filme e aí o fotógrafo cortava o seu filme e eram feito tipo um contato com todas as tiras, as provas desse filme, daquela reportagem que era feito na época, né? E aí depois que era feito esse contato, Tinha escolha. tinha escolha. Aí subia para a redação, sentava o editor do caderno ou de Sete Cidades ou de política e escolhia aquela foto, uma ou duas ou três fotos, uma era para a capa, a outra era para O o caderno. caderno, entendeu? Então, funcionava nesse sentido essa coisa do contato na hora da escolha da foto para sair no dia seguinte no jornal, Olha só que né? interessante. E aí tinha o tamanho e tudo mais, e vocês aí iam revelar. E tinha uma sobrinha aí de filme às vezes, né? Como é que era isso? Foi assim que você começou a ter esse contato, fazer os primeiros cliques? Foi mais ou menos isso? Isso, porque assim, às vezes eles davam um filme de 36 para cortar, às vezes fazia tipo um boneco que a gente falava, as carinhas, né? Fazia 10 fotogramas, o restante era cortado o filme dentro do laboratório. E às vezes sobrava, a gente pedia esse pedaço de filme e a gente brincava ali para fazer, né, brincar mesmo, porque até então a gente era laboratorista, né? E fotógrafo mesmo ainda não era, né? Depois que pintou a oportunidade de sair do laboratório para passar para a rua mesmo, para fazer a primeira reportagem né, que eu lembro até hoje, né? É, e me conta pra gente, como é que foi essa primeira ida pra rua aí importante? Foi muito assim, uma tremedeira total, né? Porque Imagino. eu não sabia manusear tanto a câmera fotográfica e a câmera estava sem fotômetro, né? Então, aí eu peguei as dicas com os fotógrafos da época, né? Falou assim, usa 60 de velocidade,
30 de velocidade, usa 5,6, 8, vai variando, né? E aí, se for coisa em movimento, você aumenta a velocidade para congelar, entendeu? E quando eu fui fazer essa reportagem na rua, né, era um garoto que era campeão de bilhar. E Olha, aí fiz um rolo de filme, fiz da forma que eles falaram, né, com 60, com 30, com diafragma e tal. E aí não vi a hora de chegar para ver o para o resultado. resultado de revelar aí para ver como que ficou, né? Saiu, né? Ficou meio xadrez o filme, né? Meio estourado, meio lavado, né? Mas Deu para consegui, usar. deu para usar pelo menos, usar 2 ou 3 fotos foram usadas, Certo, e né? essa foi a sua primeira pauta. Então, Foi a você minha saiu do primeira pauta. laboratório e conseguiu uma oportunidade na redação como repórter fotográfico. Isso mesmo. E aí, assim, para mim foi porque assim, o laboratório é onde que eu aprendi a ver desde luzes, enquadramento, linguagem fotográfica, né? E que cada fotógrafo tinha um olhar totalmente diferente um do outro, né? Então, quando você pegava aquele filme para revelar, você já sabia quem era o fotógrafo, né? Olha, Só de você bater o olho e falar, isso aqui é de Cicrano, Beltrano. que já Então, tem. isso me ajudou muito, isso quando eu fui para a rua para sair para fotografar, né? Então, o laboratório te dá essa coisa de enquadramento, né? De luz, de sombra, de um pouco de tudo, você acaba aprendendo dentro do laboratório, né? Então, foi uma escola o laboratório, Com né? certeza, né? Você começou pela parte, o oposto, né? Isso. Começou pela revelação para depois ir para frente das câmeras, Eu né? acho que é o princípio da fotografia, né? É você aprender a revelar todo o processo de revelação e depois você. Que é pura química, inclusive, Pois é. né? E aí a gente preparava os reveladores na época, né? Porque era tudo, era igual, não era líquido como hoje, né? Então eles vinham em Era em pó pó. e aí a gente colocava água, um balde e mexia o tempo que tinha que ser Isso foi determinado. que ano, mais ou menos, na área? Isso 86, 87, até antes, E aí, 80, como repórter fotográfico, foi já nos anos 90, é isso? 90, 94, eu tive a primeira oportunidade como repórter fotográfico. E aí onde eu fui efetivado, Legal. né? E qual, assim, você deve ter feito muitas fotografias ao longo de toda a sua carreira. Teve algumas imagens que vêm à sua mente aí como as principais coisas que você fotografou? Assim, o que eu me lembro mesmo, a primeira vez que eu fotografei o Ayrton Senna, né? Então, foi a primeira vez que ele e o Leonardo Senna, que é o irmão dele, e o Ayrton Senna trouxeram a Senna Import, né? Era a concessionária da Audi no Brasil. A primeira concessionária da Audi no Brasil, quem trouxe foi a Foram família eles. Senna. E aí, para mim, foi muito gratificante, porque você viu o Ayrton Senna, Que né? era um ídolo Era um nacional. nacional, né? E você poder, né? E eu estava iniciando na carreira de fotógrafo, né? Então, para mim Aquele frio na foi barriga. um frio na barriga, né? E eu lembro até hoje, né? Então, foi muito gratificante, né? Essa pauta, né? Foi uma cobertura assim muito grandiosa, né, pelo evento que aqui aconteceu em São Paulo, que foi até dentro do hangar do aeroporto de Congonhas, que foi Nossa, super né, chique. e quem fez a abertura na época foi o Jô Soares, né, Nossa, dessa festa que aconteceu dentro do aeroporto de Congonhas, né, que legal. né. E dentro de tudo que você faz, tem alguma temática preferida? Eu gosto muito de fotografar periferia, gosto de contar história nesses lugares, né? Eu acho que é aonde rende as melhores histórias, assim, as pessoas sofridas, né? Que depende às vezes do poder público, ele não deixa a desejar, né? E às vezes as pessoas recorrem à imprensa, né? Para você poder fazer aquele tipo de denúncia ou mesmo tipo uma falta de água, uma falta de luz que acontece, ou outras reclamações, né? Que acontece nesses lugares mais afastados aqui do ABC, né? Sim, é isso. O fotojornalismo ele permite, né, uma visão, um olhar diferenciado, né, mais abrangente de determinadas situações, né? Então ele dá essa carta branca para
poder fazer a denúncia através de uma imagem, mais o texto, às vezes do jornalista, enfim, Sim, né? eu acho que o jornalismo, né, ele, assim, se não fosse o jornalismo, se não fosse a fotografia, jamais eu entraria em lugares, se não fosse a fotografia, né? Então, assim, você vai do lixo ao luxo, No mesmo né? No dia. mesmo dia, né? Às vezes tem dia que você entra pisa na lama, faz uma enchente e de repente no mesmo dia você está entrando num hotel de 5 estrelas No ou hangar num para hangar, fotografar. entendeu? Então o bacana do fotojornalismo, do jornalismo no geral, é essa experiência que a gente tem com esse dia a dia, né? Independente seja na periferia ou nos grandes centros da cidade, né? Então você aprende muito, né? A É. rua é um ensinamento, né? Eu acho que acho que não tem faculdade melhor do que a rua para te ensinar o seu dia a dia de como que você se comportar, para se fotografar, até você escrever um texto, né? Sim, e como que é para você ter esse olhar a mais, né? É difícil, dependendo do lugar, como que é para você essa experiência? Normalmente quando eu estou em pauta ou alguma cobertura em si, eu tento não só ficar focado no assunto que eu quero estar explorando, estar fotografando, né? E eu tento olhar no entorno, no meu entorno, né? Porque às vezes a fotografia, tudo bem, você vai lá, cumpre aquela pauta, mas às vezes Ela pode virar outra. virar uma outra pauta, né? E nem mesmo pauta, né? De repente, aquela imagem você pode, de repente, participar de um concurso, de mandar para algum outro lugar, entendeu? E até virar pauta também, né? Que já aconteceu também. Muitas vezes, acredito. De você estar fotografando determinado assunto e, de repente, na sua frente apareceu uma outra coisa, um assunto totalmente diferente do que você foi para fazer naquele dia. Quantos anos de fotojornalismo você tem? Já tem uns 30 anos já. Olha só, Uns gente, 30 anos de fotojornalismo, já passei além do Diário do Grande ABC, pelo Diário Popular e pelo Agora São Paulo, que antigamente se chamava Folha da Tarde, né? E então foi uma escola para mim, todos esses jornais que eu passei, foi um aprendizado assim e uma experiência que eu vou levar para a minha vida. Nari, você tem um trabalho marcante com fotos bordadas. Queria que você contasse para a gente como começou esse processo, quem te ensinou a bordar, da onde você tirou essa inspiração. Tá. Eu iniciei esse trabalho com bordado na época que eu fazia as coberturas do São Paulo, nem era São Paulo Fashion Week na época, se chamava Morumbi Fashion. Nossa. Acontecia dentro do Shopping Morumbi, os desfiles, depois que virou São Paulo Fashion Week. E foi a partir daí, foi o meu primeiro trabalho com bordado, na época de 96, 97, que eu tive a iniciativa de pegar essas fotografias que eu fazia dos modelos na passarela e fazer bordado sobre elas. E a partir disso foi o meu primeiro trabalho com bordado, né? O bordado veio por quê? Por causa da minha família, da minha mãe, das minhas tias, da minha avó, que são todas bordadeiras de ponto de Jura? cruz, né? Olha, gente, que interessante. E foi aí eu queria resgatar um pouco dessas memórias, dessas lembranças, né? Da onde que a gente saiu, lá da cidade de Cedro de São João, quando eu saí muito pequeno, com 4, 5 anos de idade. E hoje a cidade de Cedro de São João é conhecida como a cidade do bordado de ponto de cruz, né? Que esses bordados são revendidos em outras capitais, ou até fora do Brasil, né? E foi através desse resgate que eu fiz os meus primeiros trabalhos do São Paulo Fashion Week, bordadas, né? Nessa época. E aí foi super bacana, porque até então nunca tinha visto nada assim parecido, né? Que normalmente você vê o bordado no tecido, né? Agora em papel, né? Mas como que é isso? Não rasga? E aí acabou dando certo, né? E na época foi super, assim, foi bem divulgado.
Os jornais deram bem ênfase assim nas... Teve exposição? Teve exposição, foi uma exposição que eu fiz na Vila Madalena, né? Com 35, 40 fotografias na época, né? E foi super bacana, porque eu me lembro quando eu fui expor essas fotografias lá na Vila Madalena, o dono que era desse sushi, que tinha um espaço expositivo, e aí ele tinha um amigo dele que era editor da revista Veja na época. E aí ele falou, ó, vai até Abril, da revista, no prédio da Abril ali na Marginal, e mostra para ele, para tentar fazer uma matéria, alguma coisa, né? Aí, quando eu cheguei lá para mostrar os trabalhos, já estava em fechamento a revista, mas ele me encaminhou para o andar superior lá do prédio para eu levar para a editora da Elle, para a editora de arte da revista Elle, de moda, né? Aí eu cheguei lá, mostrei o portfólio dessas imagens que ia acontecer a exposição. E na época eu não conhecia, era a Lenora de Barros, era uma artista plástica, hoje super conhecida, filha do Geraldo de Barros, né? Que elogiou super esse trabalho de bordado na época. E para mim foi super legal ter esse feedback na época, né? E que acabou dando certo, né? E até hoje eu não parei mais de fazer o bordado. Nari, como foi para sua mãe ver, né, todo esse ensinamento da cultura familiar, né, chegar a grandes exposições e grandes feedbacks como você teve? Foi para ela, foi assim estranho de ser costurado o bordado ali no papel, né? E normalmente se faz num tecido, né? E aí ela achou super bacana, incentivou e tal. Até hoje ela incentiva, ela faz o bordado dela Dá hoje. uns pitacos, falar, esse ponto não ficou muito bom. Mas assim, eu tento fazer do meu jeito, né? Porque mais que você faça igual, né? A ideia da arte também é essa coisa de desconstruir, não fazer aquela coisa certinha, Perfeito. igual, perfeito, né? Mas foi super receptivo, assim, ela adorou e até hoje, né? Venho fazendo, não parei mais de fazer o bordado com fotografia. Legal. E além desse trabalho com bordado, tem outro trabalho que as pessoas possam conhecer? Tem os trabalhos meus, não só do bordado, mas tem trabalhos que eu tenho no Insta, né, no Instagram, de fotografia de rua, né, que eu todo dia fotografo que se chama Por Aí, né? São fotografias que eu faço com celular e todo dia eu posto uma foto totalmente diferente, né? Cenas de rua, onde que eu tô, se eu vou para a padaria ou aonde eu estou me locomovendo, eu estou sempre fotografando com o celular ou quando eu estou com a máquina, acabo utilizando a máquina fotográfica. E teve também um trabalho que você fez com as janelas, com as cortinas, não? Isso. Então, esse foi um trabalho também durante pautas que eu ia para o jornal para fotografar alguns personagens. E aí eu fiz uma série que chamava Atrás das Cortinas, né? E eram de janelas, né? Eram fotografias que eu ia na sala das pessoas para fotografar a cortina, né? E a ideia era tentar falar um pouco disso, né? Atrás das cortinas, o que acontece ali atrás, né? Será que aquela família está todo mundo bem? Será que o que ocorre ali atrás, né? É como se fosse um voyeur, né? Essa coisa da cortina, né? E o que se passa ali atrás, né? Sim, então foi um trabalho que eu fiz que eu gostei também de fazer, acabei criando uma série, né? Acho que de 30, 20 imagens, eu acabei selecionando umas 20 assim e acabou virando uma exposição desse trabalho. Quantas exposições você já fez? Tem ideia? Já participei de várias já, não só individuais, mas como coletivas. Como coletivas, né? A última que eu fiz, acho que faz uns 3 anos atrás, ou 4, se não me engano, é uma série de fotografias que eu percorri o metrô de São Paulo, nas estações,
não só o metrô, mas a CPTM também. Então, eu fui na seção de achados e perdidos. Eu queria fotografar esses objetos que as pessoas esquecem transitando. São milhares, São né? milhares, né? E aí eu acabei fazendo uma série de fotografias, umas 15 de 30, 40 imagens que eu fiz desses objetos. Eu selecionei 15 imagens e aí eu costurei todas essas imagens que as pessoas esquecem, dando uma outra roupagem naquelas imagens que estavam ali num quartinho guardada, esquecidas, né? E acabou virando um trabalho que se chama, né, Achados e Perdidos, né? Nário, e você está fazendo um novo trabalho sobre tudo que é descartado pela sociedade. Queria que você comentasse para a gente um pouquinho sobre esse novo trabalho. Então, eu vou fazer uma parceria lá, logo mais com o pessoal aqui de Santo André, do Semasa, e vou iniciar um trabalho sobre essa coisa do descarte, que as pessoas descartam, que a sociedade descarta hoje no lixo, né? Que vão para os centros de triagem. De triagem, né? De descarte esses aterros, né? E a minha ideia é produzir uma série parecida, igual que eu fiz dos Achados e Perdidos, mas com lixo. Ia fotografar esses objetos, ia fazer uma triagem do que eu quero fotografar e depois bordar esses objetos que eu fotografei para uma futura exposição para esse ano mesmo. Que legal, então vai transformar o lixo em arte propriamente dita. Que Isso legal. Mesmo. E tem mais algum trabalho em vista que você está preparando? Tem as bordadeiras, né, que já faz uns 4 anos que eu venho já fazendo um trabalho lá em Sergipe. Que o Nário é de Sergipe, gente. E aí eu fui para lá, já ano retrasado eu fui, terminei de uma certa forma, eu já fiz os registros, fiz alguns vídeos, né, do processo de trabalho dessas bordadeiras, né. É uma coisa que está se perdendo nessa coisa do bordado que se passava de mãe para filho. E aí, assim, hoje a ideia é documentar, porque hoje elas já estão numa certa idade e hoje essas meninas, hoje elas não querem mais fazer essa coisa do bordado, né? Como antigamente se fazia, né? Que passava de geração, de mãe para filha, né? E aí eu resgatei isso de fotografar e peguei alguns depoimentos. Já tem até no YouTube um vídeo delas, né, delas falando, um depoimento, não só vídeo, mas fotografia também, tudo ali junto, contando a história delas, né, do processo do trabalho delas, né. Tá certo. Nário, e essa arte em bordado, ela conta um pouquinho sobre a sua origem em Sergipe. Conta agora pra gente como é que você chegou, né, de Sergipe a Santo André. Foi o seguinte, meu tio, ele já morava aqui em São Paulo e aí ele mandou as passagens para Sergipe, né, para o meu padrasto, para minha mãe e meus 2 irmãos. E aí a gente veio de ônibus, né, que era 3 dias de viagem, de lá para cá na época, né? Nossa. E aí a gente veio direto para Santo André. Eu vim com 4, 5 anos de idade lá da cidade de Cedro de São João, em Sergipe, e vim parar aqui em Santo André. Pequenininho. Nário, em toda a sua trajetória profissional, você tinha imaginado que um dia a sua arte chegaria a ser não só exposta, mas como comercializada e você sendo representado por uma galeria de artes? Eu nunca imaginei que eu ia estar dentro de uma galeria de arte, né? Porque até então eu fotografava tal, mas assim, de chegar numa galeria foi assim um sonho, porque eu lembro da primeira vez que eu cheguei na Oma Galeria, que ficava aqui em São Bernardo do Campo, e aí eu fui para fotografar a primeira exposição na época. E aí o Tomás, que era o dono, e tinha uma amiga minha que trabalhava com ele. Quando eu fui lá para fotografar, era uma exposição de um fotógrafo que ia acontecer essa abertura dessa exposição. E aí ela falou assim para o Tomás, ô Tomás, você já viu o trabalho do Nário, né? Aí ele falou, eu não conheço ele e tal.
E aí marcamos um dia, ele pediu que eu levasse meu portfólio para ele, e aí ele olhou e acabou gostando das imagens que eu tinha ali, que eram as fotografias bordadas, né? E aí ele me chamou para ser representado pela galeria naquela época, né? Já faz 10 anos já. Esse ano faz 10 anos que eu estou na OMA, né? Hoje ela está lá nos Jardins, na Pamplona, em São Paulo. E eu lembro, eu ia no Shopping Iguatemi, que é ali na Faria Lima, e acontecia a SP Foto, né? Era uma feira de fotografia super conhecidíssima. Hoje tem a SP Art, né? Hoje a SP Foto não existe. E na época eu ia para ver os fotógrafos, os grandes fotógrafos da época, né? E eu ficava babando, né? E aí teve um ano que eu estava lá como, né, artista da galeria, naquele mesmo lugar que eu ia para ver aqueles fotógrafos que eu gostava, né, aquelas referências, né. Então, para mim foi, né, um sonho de estar dentro de uma galeria, né. Então, para mim foi uma paixão, assim, né. Então, aquele menino que chegou no diário para entregar jornal, né? Chegou, né? Fez toda essa trajetória profissional maravilhosa e agora é representado há 10 anos, então, pela OMA Galeria, é isso? Isso mesmo, né? E aí já participei de várias exposições lá, que a última foi dos Achados e Perdidos, né? E atrás das cortinas também aconteceu lá na OMA, né? Já o total lá na OMA, 3 exposições já Que legal. que eu já venho fazendo pela galeria, né? Fora, agora a gente participa não só da SP Art, participa também da Feira ARPA, que é uma feira de fotografia, de fotografia, não só de fotografia, mas de arte no geral, né? Que acontece no estádio do Pacaembu, né? Ampliando horizontes. Pois é. Bom, então é isso, chegamos ao final. Nário, eu quero agradecer a sua participação, as suas histórias, as suas imagens e até a próxima. Eu que agradeço aí pelo convite e que as pessoas possam assistir e prestigiar essa entrevista. O podcast Vila Mundo está disponível no site do Instituto Aqua, da Catraca Livre, no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Eu sou Michele Cirilo, até a próxima!